A Bahia é um dos estados nordestinos que tem o menor número de médicos por 1.000 habitantes. Ganhamos apenas do Piauí e do Maranhão. Esses dados estão na pesquisa Demografia Médica, que é feita pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e abrange o país inteiro. A Bahia tem 1,35 médico para cada 1.000 habitantes. Nos 9 estados nordestinos, esse número só é melhor do que o do Piauí, que tem 1,20 médico para cada 1.000 habitantes, e do que o Maranhão, que é o pior estado do Brasil nesse quesito, e que tem 0,87 médico, não chega a ter um médico a cada 1.000 habitantes. A média nacional é 2,81 médicos por 1.000 habitantes, que é a mesma média, por sinal, da região sudeste. E a região que tem a pior média é a região norte. Mas na Bahia, além de serem poucos médicos, eles se concentram maciçamente na capital. Isso é uma tendência nacional, mas é forte, bem forte aqui também no nosso estado. Salvador agrupa 59% dos médicos baianos. Mais uma vez, o ministro Roberto Barroso perdeu a paciência com o insuportável Gilmar Mendes e disse lá umas poucas e boas que deixa o Brasil inteiro de alma lavada quando ele ataca o Gilmar Mendes. Mas isso não convém para uma Suprema Corte. Realmente é uma situação que envergonha o país. É verdade que Gilmar Mendes envergonha a Corte, mas os outros também acabam por envergonhar, inclusive por aceitarem tudo que se passa lá, tudo que ele diz dentro e fora sobre o próprio STF. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia, cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma ideia, nenhuma. Só ofende as pessoas, Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto, é uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. Agora, pior do que essa questão da discussão foi o que o Gilmar Mendes fez essa semana. Fez pior do que a desembargadora do Rio de Janeiro, que numa rede social espalhou boato sobre a vereadora do PSOL assassinada. Falando num julgamento que arquivou processo contra o governador do Paraná, Beto Richa, por coincidência um tucano, o Gilmar Mendes disse que procuradores do Rio de Janeiro ameaçaram Eike Batista de ser estuprado na prisão, mas colocou em dúvida a informação que ele estava dando em público. Parece, pelas notícias que correm, que os promotores se entusiasmaram em demasia com aquilo que se chama de investigação à brasileira. Disse que ouviu o relato de advogados e acrescentou: se isso é minimamente verdade, é algo repugnante. Ora, se não há certeza, ele não pode, um homem público nessa posição, fazer uma afirmação em público durante um julgamento dessa natureza. Ele está colocando dessa forma todo o sistema jurídico sob suspeita com uma leviandade, porque ouviu dizer que alguém disse. Essa foi a maior demonstração que esse cidadão já deu de despreparo para a função que ele exerce. Qualquer estagiário que pise lá pela primeira vez no STF tem uma noção mais clara, mais digna de como se comportar. Agora, para isso, os colegas dele, sobre isso, os colegas dele não se manifestam, não dizem nada. Aí realmente querem que Gilmar Mendes pinte o 7 com o STF e que o STF não seja respeitado pela sociedade brasileira. Naturalmente, os procuradores do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro lançaram aquela tradicional carta de repúdio, até muito leve em relação à gravidade da acusação que ele fez. Hoje, finalmente, será julgado o habeas corpus preventivo depois de muita pressão sobre a presidente do STF, Carmen Lúcia, que recebeu também solidariedade de muita gente. A solidariedade a Carmen Lúcia chegou a ser um dos assuntos mais comentados na internet ontem e anteontem, mas não foi suficiente para ela resistir a essa pressão. Ela não queria voltar a discutir esse assunto, mas também não tinha como deixar de discutir. Habeas corpus tem necessariamente, obrigatoriamente,
que ser apreciado. Muito bem, ela definiu ontem que hoje esse habeas corpus específico relacionado ao caso do ex-presidente Lula e não a uma discussão mais ampla sobre prisão após julgamento da segunda instância, será hoje levado ao plenário. E aí todos vão ter que votar levando em conta o caso específico do ex-presidente Lula. Se concederem o habeas corpus, estarão com a pecha, com o peso de ter livrado Lula da cadeia. Se bem que não é uma decisão definitiva. Se o habeas corpus for concedido, não quer dizer que Lula não será preso, mas pelo menos ele terá a chance de adiar mais um pouco essa prisão. Segunda-feira, o TRF da região sul vota os últimos recursos relacionados ao caso do triplex do ex-presidente Lula. A partir dessa decisão de segunda-feira, ele já poderá ser preso. O que esse habeas corpus tenta é justamente evitar essa prisão a partir deste julgamento de segunda-feira. Olha que chapa mais carismática aí lançada para a presidência da República. Michel Temer presidente, Henrique Meirelles vice. Tem muito futuro. Mas é como disse a Marina Silva, o que Temer quer e o que Temer precisa é se proteger, se esconder da justiça. Após o mandato, ele perde o foro privilegiado. Obviamente ele não pode sair para ser candidato a deputado federal, porque se tivesse um jeito era capaz até de ele renunciar à presidência e virar deputado federal para manter o foro privilegiado, porque o negócio dele é, com certeza, fugir da justiça. A candidatura a presidente de Michel Temer vai servir para ele costurar um acordo com alguém com possibilidades de vitória mais à frente e tentar se proteger dos processos que estão nas costas dele. E o partido de Temer aqui na Bahia vai se desmanchando. Um deputado estadual, que é o Luciano Simões Filho, já anunciou formalmente que está saindo do MDB, vai procurar outra sigla até aí o dia 7 de abril, quando é permitido trocar. A indefinição sobre o futuro do partido, já que Lúcio Vieira Lima não larga o osso, pode fazer com que todos os deputados, todos, sem exceção, deixem o MDB para disputar a eleição por outro partido. A grande questão é que as pessoas não estão querendo fazer campanha ao lado de Lúcio Vieira Lima, ao lado do MDB com Lúcio Vieira Lima lá. Se Lúcio saísse do partido, liberasse o partido, todo mundo quer o MDB por causa da estrutura, por causa do tempo de propaganda. Mas com Lúcio lá e a sombra dos 51 milhões, as malas e caixas de dinheiro, aí ninguém quer conversa com Lúcio Vieira Lima. Ele, por sua vez, não deixa o partido porque também é uma garantia que ele tem de tentar se salvar, inclusive da prisão. É o único trunfo que ele tem é o controle do PMDB. Como esses partidos não são nada democráticos, né, eles têm dono, todos eles quase, o Lúcio consegue, combinado com o Gedel, manter o controle do PMDB na Bahia. Para o vice-prefeito de Salvador e para o vice-prefeito de Feira de Santana, que vão assumir os mandatos com a saída dos titulares, não é importante agora mudar de partido, que eles não vão disputar a eleição. Embora se fale que Bruno Reis não ficará no MDB depois que ACM Neto deixar o cargo. O controle de Lúcio Vieira Lima sobre o partido ainda corre risco de se perder lá mais para adiante. A gente não pode confundir o prazo de desincompatibilização do cargo do executivo com o prazo da convenção. Mas as coligações, essas definições finais sobre a disputa da eleição, elas só acontecem no segundo semestre. Daqui para lá dá tempo, inclusive, do mandato do Lúcio ser cassado lá na Câmara dos Deputados. Vai depender da pressão que se fizer sobre isso. E a pressão não para, porque o PSDB, por exemplo, diz que com Lúcio Vieira Lima participando da chapa, o PSDB não apoia a ACM Neto e vai procurar seu próprio caminho. E o próprio ACM Neto estaria pressionando, condicionando a candidatura dele a esse acerto de expurgar os Vieira Lima de dentro do PMDB. Bem, os prazos estão encurtando, só resta a semana que vem e a semana seguinte para essas definições de quem fica, quem muda de partido, quem sai do cargo para disputar a eleição. Por hoje a gente fica por aqui, estaremos de volta amanhã, sexta-feira. Um abraço para você, até lá. Foi numa quinta que semana passada a gripe me derrubou e eu falei até amanhã e na sexta eu não apareci.
E não fiquei bom totalmente ainda não, viu? Mas acho que não corre mais esse risco de eu não voltar amanhã.